Olá, eu sou a professora Flávia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as primeiras civilizações. Mesopotâmia, terra entre rios, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. As civilizações mesopotâmicas são sumérios, acádios, babilônicos, assírios e caldeus. Nós vamos falar hoje das principais características dessas civilizações. Não dá para falar detalhadamente sobre cada uma delas, mas é importante que você consiga diferenciá-las através das suas características. Vamos falar então de sumérios e acádios. Geralmente nos livros de história, sumérios e acádios aparecem juntos, porque na verdade, segundo alguns historiadores, os sumérios construíam e os acádios aperfeiçoavam. Os sumérios criavam e os acádios aperfeiçoavam. Uma das contribuições dos sumérios é a escrita cuneiforme, uma escrita que não tinha um valor fonético, porém serve de base e é extremamente importante para todas as formas de escrita da Mesopotâmia e de povos daquela região. Essas civilizações se organizavam em cidades-estados, cidades autônomas, econômica, política e militarmente. Eles tinham essa autonomia, porém, a base cultural dessas cidades-estados era a mesma das cidades vizinhas, né? Então, elas tinham autonomia política, econômica e militar, mas com uma mesma base cultural das cidades vizinhas. A grande construção de sumérios e acádios são as pirâmides escalonadas, as zigurates. Falamos de sumérios e acádios, vamos falar de amoritas. Primeiro Império Babilônico, um destaque para o imperador Hammurabi, que desenvolveu o primeiro código de leis da história. Já existiam leis escritas, porém o código de Hammurabi é o primeiro código de leis. Um código de leis ele parte de um princípio básico. No caso desse código é a lei de Talião ou lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Vocês já devem ter ouvido falar algumas frases dessa lei. Quando o infrator rouba, ele perde a mão. Ou um arquiteto constrói uma casa e a casa cai sobre os filhos do dono, os filhos do arquiteto são mortos e ele é obrigado a reconstruir essa casa. Então, ele tem que sofrer o mesmo dano que ele causou a alguém. Então, é um código de leis punitiva, porém, a elite tinham leis mais brandas, sofriam punições mais brandas do que a parte mais carente, mais pobre. Amoritas, então, vamos para assírios. Assírios eram povos guerreiros, portanto, desenvolveram o primeiro exército permanente da história. Já existia exércitos antes, porém, existia uma elite que comandava esse exército e a grande massa do exército era composta por camponeses, destreinados, que deixavam suas produções econômicas, causando um grande dano. Os amoritas, então, desenvolvem um exército permanente, treinado, organizado, que é a base do exército hoje em dia. E também vão desenvolver a biblioteca mais importante da Mesopotâmia, a biblioteca de Nínive. Falamos de assírios, vamos falar de caldeus. Caldeus desenvolveram um segundo império babilônico, tomando então o espaço dos amoritas. Entre os caldeus, o que é mais importante, o que se destaca muito, é a construção de grandes zigurates. Um exemplo é o Jardim Suspensos da Babilônia, construído pelo imperador Nabucodonosor, de presente para sua esposa na época. Essa é a contribuição desses povos da Mesopotâmia. Espero ter ajudado. Obrigada, até a próxima.